Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje entrevistando o Thiago, aprovado aí em sexto lugar no TCS Santa Catarina, mas vou deixar ele falar mais aí para vocês. Mas rapidamente, para quem não me conhece, sou ele do Carmo, sou o mentor aí dos concurseiros de TI. Se você estuda para concurso de TI, pode ficar aqui nessa entrevista, que esse carinha aqui vai ter umas dicas boas aí para te dar. Afinal, ser aprovado num concurso de alto nível como o TCS Santa Catarina não é para qualquer um, beleza? E aí, Thiago, primeiramente, obrigado aí por aceitar esse convite para a entrevista, meu cara. Beleza. Pois, cara, começa aí se apresentando, diz aí nome, idade, o que é que tu faz, onde é que tu trabalha, onde é que tu mora. Tá, eu sou o Thiago, tenho 36 anos. Me formei no Paraná, Universidade Estadual do Oeste, lá. Moro atualmente em Florianópolis, Santa Catarina. Vim para cá, convocado no concurso da DataPrev. Trabalhei um ano e pouco ali, um ano e 4 meses. Depois fui convocado para o SERPRO. No SERPRO estou há 9 anos e 4 meses. E a Entendi. última aprovação foi Tribunal de Contas. Show demais. Aproveitando então que tu falou aí de CERP, DataPrev, antes de tu entrar na mentoria, porque eu lembro que tu entrou na primeira turma Sim, que eu fiz na sim. mentoria em grupo. Antes de tu entrar, quem era o Thiago concurseiro, né? Tu falou aí CERP, DataPrev, mas tu já vinha estudando, Sim. como era? Eu sempre que surgia um edital assim de interessante assim, né? Por exemplo, perito da PF, auditor da Receita aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eu fiz Tribunal de Contas 2015. Então, sempre que surgia um concurso interessante assim, eu ia lá e fazia a prova, né? Estudava para a prova e fazia. Show. E tu lembra como foi que tu me conheceu? Depois que teve o concurso da Cefaz Santa Catarina, eu fiz ele, não consegui me classificar. Aí eu vi uma entrevista no YouTube, assim, surgiu, né? Provavelmente um vídeo relacionado. Tava lá a manchete, assim, entrevista com o primeiro lugar você faz na área de TI. Olha só, né? Vou ver o que que o cara fez que eu não fiz, né? Porque eu estudei muito para essa prova. E Aham. o que tem de diferente ali, né? Então eu vi essa entrevista de algum cursinho ali. Achei interessante. Pô, eu lembro, foi ali com o Bruno, na época eu tava no cursinho mesmo, beleza. E aí beleza, tu me conheceu, aí tu entrou lá no canal do 01 no Telegram, foi? Começou a acompanhar o Instagram? Isso, tipo, eu vi ali o que você fez, assim, o que você usou, né? Eu acho que foi essa pergunta que eles fizeram para você, né? Você comentou sobre o Evernote, o Anki, eu falei, essas coisas até que eu faço, né? Eu falei, o que o cara tem diferente, né? Uhum, Eu acho que era até no WhatsApp, tinha um grupo lá só de concurseiros de TI, uhum. aí você mandou lá, eu sou o Yuri, vou montar um grupo no Telegram, eu falei, olha só, o cara tá por aqui, né? Vou acompanhar, né? Ver o que eu consigo Legal, extrair, assim, né? De melhoria. legal, eu lembro. E aí depois de um tempo foi desse canal do Telegram, eu coloquei a mentoria em grupo, né? E aí tu entrou lá na primeira turma. Mas antes de entrar É, nessa primeira turma, ficou na dúvida? Achou que valia a pena? até eu fiquei, eu acho que eram áudios, né? Até Uhum. eu quis colocar áudio, falei, pô, tem umas dicas valiosas aí. Aí foi aquela fórmula do lançamento, né? Falou assim, ó, domingo, às 8 horas da manhã, quem, Mais ou menos. quem entrar no grupo especial. Eu falei, não, o que tem de diferente? Eu fiquei com aquela ideia, assim, né? Pô, leão tem que andar com leão, né? Você tem que estar lá junto com os primeiros, mesmo você estudando certinho. O que tem diferente que esse cara fez, que eu não estou fazendo até agora, né? Eu fiquei nessa curiosidade, assim. Uhum. Ou até para validar, né, o que eu estava fazendo, assim, se eu estou no caminho certo, se não estou, quais meus erros. Foi essa a motivação, né? E aí foi lá, decidiu entrar. Por que que tu decidiu Isso. confiar em mim? Esse histórico aí de aprovação, por você ser novo, falei assim, pô, o cara é novo. O que tem diferente ali? Sei lá, tem alguma coisa diferente, né? Foi essa confiança, essas 7 aprovações primeiro aí foi o grande diferencial, assim. Porque até então eu sempre achei assim que precisaria de um coach para você estudar.
só para sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Tenho que fazer. A matéria é a mesma para todo mundo, não precisa de um treinador. Mas, mas deu essa curiosidade, assim, para ver o que tem de diferente. E aí, depois que tu entrou, tinha alguma coisa É, diferente? não, realmente, os direcionamentos, as coisas que eu tava fazendo errado, por exemplo, logo na entrevista, assim, que você comentou sobre o Evernote. Eu usei a ferramenta do Evernote, só que eu descobri o martelo e pensei que tudo é prego, né? Então, eu usava o Evernote para tudo, né? Colocava todas as todos os conteúdos, todos os resumos, todas as questões que eu errava, eu colocava lá. Então, ele começou a ficar inchado, muito grande. Aí, uns direcionamentos, assim, de não usar esse Evernote para todas as coisas, deixar por essencial, né? Não ficar aprofundando muita matéria. Foi uma das dicas valiosas, assim, que no decorrer da mentoria, assim, eu percebi esse meu erro, foi um apontamento, então eu mudei totalmente o direcionamento, né? Comecei a estudar de uma maneira diferente. E essa tua crença que tu tinha que, não, é só sentar a bunda na cadeira e estudar, de qualquer jeito. Tu acha que é Porque assim? a matéria é a mesma para todo mundo, tipo, a matéria eu pegava, estudava, via as aulas, eu entendia, eu já resolvia questões, sei lá, acertava boa parte, falei assim, tô no caminho certo, né? Mas a maioria das vezes não passava, né? Não conseguia passar nessas provas, não tinha um diferencial, assim, aquilo que está todo mundo junto ali, mas alguns conseguem esse diferencial e foi o que eu encontrei É, nessa mentoria. realmente assim, no teu caso, até por tu já ter tido aprovações, né, data prévia, certo, já era um concurseiro aí que vinha estudando, como você mesmo falou, deu gás aí na Cefaz Santa Catarina. Para você, a mentoria foi o quê? Foi aparar as arestas, né? Foi dizer, ó, cara, Exatamente isso. isso aqui que tu tá fazendo, isso aqui continua. Agora, isso aqui, ó, não, isso aqui não, isso aqui tu para. Ó, isso aqui tu faz um pouquinho diferente. E aí, realmente, para esses concursos alto nível, concurso topo de carreira, como o TCE Santa Catarina, realmente não é só ali a força bruta do estudo. Claro, precisa, eu tenho certeza que você estudou muito para essa prova, mas tem também esses detalhezinhos que trazem mais qualidade, né? E aí, então, já entrando nisso, comenta aí, depois da mentoria, o que foi que tu fez aí de prova e o que foi que tu teve de resultado? Logo quando começou a mentoria, né, eu alterei algumas coisas, montei meu ciclo de estudo direcionado para o Tribunal de Contas, né, foquei muito mais, por exemplo, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, assim, queria fazer musculação, natação, inglês, estudar para concurso, aula de violão, assistir filme. Então, eu consegui focar muito mais nisso, né? Ciclo de matérias que eu não fazia, assim, eu estudava as matérias que eu tinha mais dificuldade, ficava focando naquilo, mas eu percebi, assim, que não precisa saber tudo, né? Precisa saber o que vai cair na prova. Isso aí é o que eu mais consegui extrair dessa mentoria, né? É, realmente essa coisa assim a gente tem que ir um pouco assim desapegar com querer entender a fundo tudo, porque a gente tem que saber que quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisa para aprender. Só que tem uma hora que você vê, não, pô, aqui eu já consigo tirar uma nota boa. Então você tem que desapegar de querer aprender tudo nos mínimos detalhes para você ter tempo de estudar outros assuntos, porque é muita coisa, né, para estudar. Então, basicamente é o princípio do estudo em camadas, né? Esse daí, com certeza, é um dos principais. Show demais. E aí, então, fala aí, cara, das provas. Foi que tu fez de prova aí depois da mentoria? Eu acabei fazendo Polícia Federal, que estava totalmente fora do foco do TCE, mas foi assim para poder fazer prova, né? Porque eu estava estudando há um bom tempo ali, desde 2020, para esse Tribunal de Contas, ele foi suspenso e eu ficava no ciclo, e aquilo aí já estava exaustivo, né? É. Aí surgiu Polícia Federal, eu acabei me classificando ali para escrivão, né? Polícia, fiz o teste físico, tudo, tô classificado lá, mas não era o foco, né? O foco era Tribunal de Contas, então eu nunca desviei
desse objetivo, né? Fiquei sempre estudando as matérias que iriam cair para esse concurso. Demais. E aí, conta um pouco aí como é que foi tua rotina de estudos no pós-edital, né? Saiu o edital, aí você vê lá realmente o que é que cai, o que é que não cai. Veio diferente, assim, várias coisas diferentes do último edital. Foi que tu... Como é que foi aí? Foi Sim, que veio de diferente? Foi que tu fez diferente? o diferente, por exemplo, a parte de específico, né, do conteúdo, a parte de desenvolvimento de software no último concurso, 2015, ele estava muito pesado, assim, né? Era uma parte que eu estava dominando bastante, aí o foco mudou totalmente, né? Mais em relação a banco de dados, Big Data, Data Mining. Então, foi uma mudança nas matérias, assim, que eu aprofundei muito mais. E também a parte da questão da prova discursiva, né? Que ela valia muito ponto. Então, 40% da prova ali, eu percebi assim que eu posso deixar algumas matérias, negligenciar algumas matérias que valiam pouco, focar muito mais na escrita, porque ela com certeza ia ser o diferencial nessa prova, né? Então, Beleza. eu peguei várias dicas ali de como preparar para a discursiva, me preparei bastante, escrevi bastante, então qualquer conteúdo que caísse ali na discursiva, eu tava preparado para escrever. Legal. E aí, antes de entrar na discursiva, me fala um pouco, lá no dia da prova, né? Tipo, viu lá a prova, objetiva, discursiva, como foi que tu se sentiu? Teve alguma coisa de diferente que aconteceu? Ou tu já estava preparado? A prova, eu estava preparado para uma prova muito mais difícil, assim, muito mais relacionada à parte de contratos, licitações. Aí no dia da prova, cheguei lá na sala, assim, um calor, o ventilador não funcionava, chegava até um ponto, não chegava até. Então eu já cheguei na prova suando, mas como eu estava muito preparado, já estava confiante, assim, falei assim, ó, isso aí não vai mudar nada, né? Tô preparado para a prova, isso aqui não vai ser um problema para eu resolver. Um dos erros que eu cometi, assim, que eu percebi depois, né? Como a discursiva era 90 linhas, eu fiz todo o rascunho dela, depois eu fui preenchendo o gabarito na versão definitiva lá. Isso aí tomou muito tempo. Então, tu Então, é chegou, um tu dos fez erros. o rascunho, tu fez rascunho da discursiva. Sim, eu escrevi lá mais de 80 linhas no rascunho, depois eu só passei exatamente o que estava no rascunho para o Uhum. gabarito definitivo. Então, isso aí foi muito exaustivo, assim, eu sofri muito e estava muito quente, então isso aí foi um dos erros que eu cometi, assim, nessa prova, foi um aprendizado. Mas a prova, é, como eu estava tão preparado, assim, eu senti até mais confiante. Até as matérias que eu não sabia, assim, eu acabei marcando bastante, né? Marquei quase toda a prova, mas por ter resolvido muitas questões, por tá confiante para a prova, mesmo não sabendo algumas matérias, assim, tão aprofundado, eu marquei praticamente todas as alternativas. Legal. Assim que tu saiu da prova, né? Fez lá e tal, saiu do local de prova. O teu sentimento era tipo, o sentimento de, vou passar, vou reprovar, ou era aquele sentimento de, cara, não sei, mas acho que tenho chance, ou outra coisa? Como eu não estava tão na parte básica, assim, não estava tão confiante a parte específica, eu senti que boa parte eu consegui resolver tranquilamente. Na parte básica, que é a parte menor ali, eu não estava tão confiante. Então eu estava meio com medo assim de eu tirar uma nota baixa. Inclusive até não tirei uma nota muito alta na parte básica, a parte específica eu tirei basicamente o que todo mundo tirou. Eu estava com o sentimento assim de eu acho que eu posso ficar entre os 60 ali, que a nota tava razoável para ficar entre os 60 e minha redação poderia me jogar para cima, né? Foi o que aconteceu. Então, esse sentimento eu tinha, assim, ó, eu posso me classificar até os 60 lá, a nota de corte, mas a redação é que vai ser o diferencial. E foi o que Legal, aconteceu, né? legal. Quando saiu o resultado só da prova objetivo, né? O resultado parcial ali, tu ficou em quanto? Só da prova objetivo. Eu fiz 54 pontos,
eu acho que fiquei quase no corte ali, era 53, né? Então, foi Foi bem. basicamente, foi bem na linha de corte. E aí, o que é que te colocou para cima foi a discursiva. A discursiva eu acabei ficando com a maior nota da discursiva. Ganhei muitos recursos, montei certinho o recurso lá conforme as dicas, e aí consegui 10 pontos no recurso e fiquei com a maior nota discursiva. Legal. E assim, cara, tem gente que, independentemente do motivo, não faz recurso, né? Sei lá, às vezes acha que não vai dar certo e tal, mas enfim, uma coisa que eu sempre estimulo meus alunos a fazer recurso, né? Dou ali o direcionamento. E aí eu te pergunto, vamos supor que tu fosse um desses caras e não tivesse feito o recurso, ou seja, não tivesse ganhado esses 10 pontos aí. Mesmo assim, tu teria ficado dentro das vagas? Ah, se classificaram, acho que 12, né? Isso. Provavelmente, eu tinha tirado. Eu acho que não, porque Era até a quantidade de vagas era até 7, né? Não, por concorrência. até 7, é isso, mas tinha um PNE que não se classificou nenhum, então tem Foi, 8 vagas, né? entendi. 8 vagas. Então, provavelmente eu ia ficar entre os 12, mas não entre os 8 ali, Os os 8, né? 7. Ou seja, né? Foi realmente ali bem importante esse recurso. E Sim, claro, também mérito seu, porque não é o simples fato de entrar com recurso. O que você escreveu ali tem que ter um embasamento, né? Para o cara dar os pontos. E realmente, assim, beleza, você teoricamente cometeu um erro de fazer o rascunho, mas foi um tempo a mais que você dedicou para a discursiva, sacrificando a objetiva. É um trade-off, né? Se você dedica para a discursiva, você perde menos tempo na objetiva. E realmente, sua nota na objetiva foi menor, em compensação, na discursiva foi a maior, né? Realmente é um equilíbrio aí que tem que ter, mas show demais. E aí, no final das contas, então, sexto lugar. exatamente. E Sexto lugar. assim, voltando um pouquinho, cara, eu tenho alguns alunos, inclusive alguns exemplos que, infelizmente, por causa assim, de muita ansiedade e nervosismo, por fazer uma prova muito boa, uma prova que a pessoa queria tanto, que estava estudando há muito tempo, às vezes o cara, por uma questão emocional, deu umas vaciladas. Aconteceu isso contigo porque, pô, tu estava ali há mais de um ano estudando, era um ótimo concurso na sua cidade, né? Então, era quase que aquela coisa assim, a chance de uma vida, né? Eu sei que não é exatamente isso, mas Sim. pelo visto, então, para ti isso não foi um problema não, né? Ou foi? Não foi porque eu não sei se de tanto fazer concurso ou de tanto resolver questões, porque nesse período para mim era mais um dia de resolver questões dessa prova. Então, eu acredito que essa confiança foi devido a isso, né? De tanto fazer provas e de estar tranquilo ali. Eu coloquei na minha mente assim que é mais um dia, eu vou dar meu melhor como todos os dias, né? Vou resolver essa questão, essa prova como fosse mais um simulado, né? Mais um filtro que eu coloquei ali no que concursos. Então, Bom, legal. foi essa Quem, tranquilidade. quem conseguir internalizar essa dica aí, viu, é muito importante, porque afinal de contas, claro, a aprovação ela é feita de vários dias. No seu caso aí, pô, TCE Santa Catarina faz uns 2 anos estudando, mas o dia mais importante é o dia da prova, né? É o dia que a gente tem que estar melhor. Legal. E, cara, então, Sim. assim, para a galera aí que está assistindo, o que é mais que tu pode compartilhar aí de acertos e erros? Tipo, assim, eu falando que se eu fazer errado, depois eu percebi que assim era o certo. Dá mais umas dicas aí para a galera. É, sim, um dos direcionamentos assim que eu recebi é que as matérias, igual aquela analogia da piscina, né? Você não pode pular muito raso, você dá uma barrigada e não pular muito fundo, você vai bater a cabeça no fundo da piscina. Então tem que ter aquele meio termo do conteúdo, né? E tentar descobrir o Pareto, né? Que é o 80% das questões que caem, é só 20% das matérias. Isso aí é só resolvendo questões, né? Até peguei ali no que concursos ali a quantidade de questões que resolvi. Estava vendo ali entre 2020 e 2021, deu 5.000 questões. 21 e 22 deu 13.000 questões.
e antes da prova, os 4 meses, mais 4.000 questões. Então, deu quase 20.000 ali nesse período. Basicamente, eu fiquei fazendo questões e revisando a matéria, assim, poucas vezes eu ia estudar um conteúdo, assim, mais profundo, assim. Eu ficava naquela, por exemplo, análise de ponto de função, APF. Tinha praticamente 100 questões no que é concurso. Eu resolvi ela, eu acho que umas 4, 5 vezes, todas as questões. Então, eu sabia exatamente o que ia cair dessa matéria. Então, quando caiu lá, quando veio essa questão, eu já sabia como resolver ela. Por exemplo, servidores Linux. Eu vi que só caía comando, só caía coisas assim que nem adiantava estudar, porque aquilo ali eu não ia saber. Então, eu negligenciei. Então, essas diferenças entre o que você tem que saber e o que você tem que deixar de lado e deixar para errar mesmo, várias matérias eu consegui fazer essa diferenciação. Show demais, realmente isso daí é muito importante, né? Estudar com eficiência, além de saber o que estudar, é também saber o que não estudar, né? Então, realmente, como você citou esse exemplo aí, um dos exemplos, né? Tem coisa ali, dependendo, claro, depende da banca, era o caso do CESP, né? Cobrava Linux ali, ainda mais para você que não é da área de infra, você é mais desenvolvimento, então realmente aquelas coisas que você vê que, pô, isso aqui eu nunca vou saber, deixa de lado e usa o teu tempo, né, para reforçar o que tu é melhor. Show demais, Tiagão. E, cara, e aí, então, eu lembro que tu falou, né, que no início antes de entrar na mentoria, você estava naquela, pô, será que precisa mesmo de coach, né, de mentor, é só estudar e tal? E aí tu pagou para ver, foi lá e não se arrependeu, né? E aí eu te pergunto, o que é que tu tem para dizer, talvez alguns aqui, vários estejam vendo esse vídeo e pensando justamente isso, né? Tipo, eu já tive aqui uma primeira aprovação, já sei aqui estudar, preciso disso não, vou aqui na força bruta. O que é que tu tem a dizer para esse pessoal? Realmente, essa visão, assim, a visão do 01, né? O cara tá ali preparado para ser o primeiro, né? Então, essas dicas, assim, sei lá, 20 princípios lá que tinha, realmente eles fazem sentido. Mesmo sendo óbvios, assim, vários, né? Sendo óbvios, mas se não aplicar ele, não adianta nada, né? Mesmo sendo, assim, dicas óbvias, mas se você não fizer elas, isso não tem um diferencial. Isso que tem gente, tipo assim, às vezes é uma coisa, não, isso aqui é óbvio, não deve ser isso daqui o diferencial. Aí o cara acaba deixando de lado e vai buscar aquelas coisas assim mais mirabolantes, porque ele acha que talvez seja isso. Mas, na verdade, o óbvio é a base, né? Então, pô, estudar todo dia. Cara, estudar todo dia é a base. Não estou dizendo para você estudar todo dia 6 horas por dia, da maneira perfeita, até porque a nossa vida vai acontecendo e às vezes não dá para estudar do jeito que a gente quer. Mas, pô, pelo menos ali o mínimo para você manter a disciplina, né? E, enfim, legal, cara. Pois, bicho, tem mais alguma última palavra aí, alguma última mensagem para o pessoal que está assistindo e ainda está nesse mundo aí tentando buscar a sua aprovação? O que é que você diria aí para essa galera? o que eu fiz, né? Manter o foco, né? Tentar otimizar o máximo do tempo, assim, né? Eu sou meio preguiçoso. Eu prefiro estudar o mínimo do tempo para ter o maior desempenho. Então, coisas que tomavam meu tempo, por exemplo, redes sociais. Acredito que deve ter umas 4 anos que eu não tenho mais nenhuma. Então, eu acho que não faz muito sentido assim você entrar no Instagram para pegar uma dica de como estudar para um concurso. Tipo, sei lá, é só chegar e estudar, né? Se tem um direcionamento, é só sentar na bunda na cadeira e estudar, É, que não tem um outro caminho se não é a aprovação, né? isso aí. Depois que, tipo, você vê ali, realmente isso aqui era o que eu achava. Isso daqui não era o que eu achava, mas agora eu sei como é. Ou seja, quando você pega ali a confiança de como montar estratégias, técnicas, no dia da prova eu faço assim, faço assado, o recurso faço assim. Quando você tem essa confiança, aí realmente o que sobra é o quê? Executar. Executar, Executar bem executar. isso mesmo. E aí realmente uma hora chega, né? Não dá para saber quando é que vai ser, né?
Ainda bem que para você foi agora, na prova que você queria, na cidade que você queria, um ótimo cargo. Mas mesmo que não fosse, eu tenho certeza que você estaria continuando estudando na próxima aí que viesse, talvez em outro canto, mas uma hora viria. Show demais, Thiagão. Sim. Então, caro, obrigado aí novamente. Pode Isso aí. despedir aí Boa do sorte pessoal. para quem está ainda nessa caminhada aí que não tem outro resultado, se não é a aprovação, né? Deixa, Só manter o ritmo que chega. deixa eu te fazer uma última pergunta, né? Desde 2019, talvez até antes, né? Aliás, desde 2018, tu tá estudando, né? Então, 2018, 2019, aí entrou ali na mentoria, aí 2020, continuou 2021, início de 2022, ou seja, 5 anos aí mais ou menos. E aí tem gente, talvez um cara iniciante, esteja pensando, caramba, 5 anos, é muito tempo, não sei o quê. O que é que tu tem a dizer aí dos teus 5 anos? Acho que valeu a pena? Quando o resultado chega, claro que valeu, né? Mas é assim, se ainda não chegou o resultado, é só manter o foco que pessoas podem ser aprovadas em pouco tempo, ou outras podem demorar muito mais, né? Pois Mas é. isso aí é só continuar que uma hora chega. Já pensou se tu tivesse com 4 anos? Pô, 4 anos ainda não foi aprovado, estou aqui estudando todo dia e tal, já há 4 anos e não vem. Mas já pensou se tu tivesse desistido no quarto ano, né? Aí, Desistir. Ser aprovado é só uma vez, né? Então, desistir não tinha não tinha essa essa opção, ideia né? de desistir, né? Não tinha essa opção. Né? Só estudar até passar, né? Não quando É, chegar. Então, é, bem por aí. é isso daí que uma das coisas que eu tento, assim, que eu acho que é as das mais básicas, né? Não é nenhuma técnica de revisão, técnica de questão. A coisa mais básica é, cara, quando desistir não é mais uma opção, aí pronto. Agora é questão de tempo, aí claro, vamos aparar as arestas para chegar o mais rápido possível, porque também ninguém quer passar 10 anos estudando. Mas realmente, quando o cara bota na cabeça que, cara, desistir eu não desisto mais. Agora eu vou aqui e vou ajustando, realmente uma hora chega. Valeu, Thiagão. Beleza, valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.